sou casa e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando? Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Estamos chegando. Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei. Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez. Firma meu alicerce em tua palavra e que a minha fé refaça meu telhado. Com urgência arruma a encanação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação, pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. Tá me escutando? Que as portas e janelas da minha alma com a vigilância sejam restauradas e que a oração reforce a segurança. Assim o ladrão não rouba a minha herança. Te dou o comando de tudo, então a chave da casa está em suas mãos. Te entrego o controle. Não tá me ouvindo? Do meu coração. Tá, espera aí. Começa a obra em mim. Derruba tudo, Deixa pode eu ver aqui. reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe. Tá ouvindo? Reformar. Começa a obra em mim. Dá pra ouvir? E Boa faça com que noite. minha casa seja referência. Vamos Que o meu chegando, mais alicerce uma seja live. sustentado com tua presença. Deixa Que a chegar mais estrutura da gente casa aqui. seja a tua palavra filmada em mim. Todo mundo tá ouvindo bem? Jesus, que a Melhorou? estrutura da casa seja a tua palavra tá firmada em mim. Lara. Gente, boa noite. Mais uma live, graças a Deus, né? É tão bom estar aqui, cumprindo esse propósito de estar falando sobre um assunto que todos nós, infelizmente, estamos vivendo, né? Vivenciando todos os dias o nosso corre-corre do dia a dia, o estresse, o cansaço. E aí, se a gente não lidar muito bem com a situação, fica complicado, porque é algo que todos os dias nós vamos ter no nosso corre-corre, né? Infelizmente, a gente estressa, a gente cansa, a gente corre atrás, mas estamos aqui para ajudar outras pessoas que também passam por isso e nos ajudar, né? Porque bate-papo é sempre assim, um ajudando o outro. Daqui a pouquinho, acho que já vou chamar a Dani, né? Dani já tá aí? Deixa eu chamar a Dani aqui pra gente começar a falar um pouquinho. Olha, tá chegando bastante gente. Que bom. Oi, Cristina. Olha, oi, Cristina. Tudo bem, meu amor? Joia, Cristina foi minha cliente, paciente. Tudo bem? Tá sumida, hein? Deixa eu chamar a Dani aqui, só um minuto. Ô, Dani, me pede para participar lá, por favor, que eu não tô conseguindo te encontrar. Sério, Cristina, que ótimo, meu bem. Fico feliz demais. Você não sabe que recompensa que é saber que a gente ajudou alguém. Aceitei lá. Quem sabe, Cristina, um dia desse eu vou chamar você aqui para falar um pouquinho comigo. Olá. E aí, conseguiu? Olha, conseguiu virar. Hoje funcionou. Você viu? Graças a Deus. Ainda bem que deu certo. Boa Eu fiz uma noite. dica lá de
cadastrar, né? Configurar a câmera para já ficar no automático, mas mesmo assim. Mas que bom que aqui hoje apareceu para eu poder virar, pelo menos. Né? Mas E aí? boa noite a todas. Boa noite. Eu vi que minhas amigas, Andresa e Karina, estão por aqui também. Saudade de vocês. E obrigada pela participação. E obrigada mais uma vez pelo convite, Cleide. Ai, Sempre obrigada. bom conversar, né? Nossa, para nós duas que quase não conversamos, é maravilhoso. Você imaginou? Verdade. Ainda mais sobre a mente, né? Nossos comportamentos. É muito bom aprender um pouco mais. Sempre Nossa, tem algo a mais, né? Até a gente, pelo menos, a gente preparando isso, a gente aprende muito também, né? Então é bacana isso, porque é um aprendizado para nós e para quem está assistindo também. Ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, com eles. Mas vamos falar hoje, então, sobre como lidar com a ansiedade de comparação, né? Que é algo, acho que todos, em algum momento, vivem, né? Com esse sentimento de ansiedade, ainda mais de se comparar, né, com as outras pessoas. Então, eu só queria iniciar já informando que comparação é algo que todos nós fazemos. Nós crescemos já nesse ambiente, né? Nós somos ensinados dessa forma. Até mesmo nas escolas, né? Quando a gente cresce, pensa comigo, igual a gente sempre tem comparar, é grande com pequeno, é novo com velho, é bom com ruim. Até igual, quando a gente vai comprar um celular, normalmente a gente faz a comparação, né? Qual que tem a melhor câmera ou não, qual que tem a melhor tecnologia, qual que vai ser melhor para mim. Então, onde nós vamos sempre tem a comparação, né? Mesmo que não é diretamente conosco, a gente sempre está comparando algo, ou alguém, ou alguma coisa. e isso, Dani, é uma crença que nós trazemos também de casa. Quem é que tem irmão sabe bem do que eu tô falando. Todos os pais têm mania de comparar. Eu falo isso porque eu sou uma rara pessoa que faz isso, sabe? Então não tem jeito. Quando uma criança está aprontando demais e o outro é mais tranquilo, que é o caso daqui de casa, não tem jeito, é inevitável a gente não falar. A gente acaba falando, olha, seu irmão tá quietinho lá brincando, sossegado, e você tá aí pulando, espinhando. E quantas vezes nossos pais já fizeram isso conosco? Então, assim, a comparação, infelizmente, ela está enraizada dentro de nós. Desde quando a gente nasce, a gente tem a comparação. Nossa, fulano de tal teve bebê e dorme a noite toda. O seu chora tanto, por que será? Então, assim, não tem jeito. Todo mundo compara. E esquece que todos são diferentes. Né? Sim. E isso foi um ponto importante que você falou por conta disso, né? Quem é pais. E por conta disso mesmo, que nós já estamos enraigados com esse costume de comparação. Às vezes pensa que vai estimular a criança a ser melhor. Talvez naquele momento a criança até pense, pare o que ela está fazendo por conta da comparação que foi feita com ela. Olha só o seu amiguinho, olha só o seu irmão, olha só o ciclano. Mas, a longo termo, e é o que a gente vai acabar conversando aqui hoje, talvez essas comparações que os pais fizeram quando você era criança, quando você era pequeno, que fez você agora ainda mais sofrer com comparações, porque talvez você não... de tanto você ter sido comparado com seus pais quando você era pequeno, você continua com aquele estímulo dentro de você. Por mais que agora os seus pais não façam isso, você faz por si próprio. Então, por isso que a maioria, né, todos nós, em algum momento, sofreu ou sofre com esse sentimento, né, de comparação, se comparar com o próximo. Talvez foi, claro que a internet, né, social media,
que nós vamos falar hoje estimulou muito mais essa comparação. Mas isso já vem dos ensinamentos dos pais também, quando inocentemente eles fazem isso, né? Claro que não é consciente, querendo, né, julgar a criança ou falando que ela não é melhor que a outra, mas infelizmente tem isso que vai trazendo, né, de geração para geração e acaba influenciando muito na vida adulta, porque talvez os pais, quem é pai, pense que é só uma comparação para incentivá-lo. Olha só como o seu amiguinho é inteligente. Olha só como o seu amiguinho é obediente. A partir do momento que os pais validam a ação da outra pessoa e não fala sobre a sua, então quer dizer, a criança entende, então quer dizer que eu não sou daquela forma. Então não é melhor os pais também falarem, olha só como você é inteligente, mas você não está agindo dessa forma nesse momento que você precisa fazer. Então sempre validar diretamente a criança, não façam comparações com nenhuma criança, por favor, se vocês puderem, porque realmente acaba trazendo, né? Acredito, se deixa eu perguntar aqui, quem foi comparado na infância? Quem aí lembra de comparações que foram feitas na infância de vocês? É o que a gente sempre fala. Infelizmente, nós temos crenças que foram impostas a nós desde que nasceram e que às vezes é involuntária, acontece por coisas que foram faladas de pais para filho, tipo A Vida de Maria, que a gente sempre cita, né, que é um filme maravilhoso. Então, assim, não é que os pais fazem isso por maldade, mas é porque aquilo que você fala, é um vício emocional que os outros falaram com ele e na cabeça dele, olha, meu pai falou comigo, então se ele falou, é um bom sinal, então eu vou falar também. E aí acaba passando de pais para filhos, né? E eu, por exemplo, eu vim entender que a maioria das coisas que hoje eu faço é reflexo da minha mãe depois de estudar. Mas era tão automático que para mim era natural. Eu repeti a maneira como lidar com o Valentino e com o Davi da mesma maneira como minha mãe lidou comigo. E às vezes eu falava assim, eu tenho fé em Jesus que quando eu for mãe eu não vou fazer isso. Aí tem horas que eu paro e falo, oh, meu Deus, eu tô mãe outra vez. Por quê? Involuntariamente, tem hora que eu falo, meu Deus, eu tô falando as mesmas falas da minha mãe. Aí eu pergunto, mas por quê? Se eu sei como agir diferente, mas o vício emocional já está dentro de mim. E é muito mais fácil repetir do que fazer o que eu sei fazer. Eu sei que é correto fazer. Por que às vezes a gente tem mania de saber o que é certo, mas a gente acaba fazendo errado? Exemplo, sabe que Coca-Cola faz mal. Mas não tem um ser humano, pelo menos que eu conheço, que fala, não, eu sei que é ruim, eu não vou tomar. Então o vício emocional acaba levando a gente sempre a cometer aqueles mesmas coisas, mesmo sabendo que aquilo ali está errado. Aquela velha fala, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E eu entendi hoje, sendo mãe e sendo terapeuta, que a gente aprende mais por ver do que por falar. A gente aprende mais, os nossos filhos aprendem mais por imitação, pelo reflexo de pais, do que por eu falar, não faça isso. Mas eu estou fazendo o contrário. Lógico que ele vai fazer o que eu estou fazendo. Então, assim, hoje eu me preocupo muito de como agir, do agir mesmo, não em falar. Porque muitas vezes meus filhos vão prestar mais atenção em o meu agir do que o meu falar. Eu falar, olha, não pode comer na frente da televisão. Aí tá a Cleide lá sentada na frente da televisão comendo. Lógico que minha filha vai fazer, meu filho vai fazer isso. Então hoje eu preocupo mais em agir diferente, para que eles adaptem diferente, do que eu ficar falando, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E é nítido. Quando aqui em casa tem regras, como fazer certas coisas, que é uma comparação também, e meus filhos vão para casa de outra pessoa, que lá não tem nada a ver, não tem essas regras, meu filho chega fazendo o que o outro fazia. Eu falo, filha, mas você sabe o que é correto. Mamãe, mas lá não faz isso. Então, querendo ou não, é aquela comparação. Isso eu faço lá em casa porque minha mãe faz. Mas na casa de fulano eu vou ou não faz, então não vou fazer.
Então, existe essa comparação que, se a gente não tiver cuidado em como educar os nossos filhos, infelizmente, vai virar a vida de Maria, vai repetir aquilo que a gente faz, não tem jeito. Exatamente, e as consequências também, né, disso, porque aí, talvez no passado, se talvez na nossa vida não tivesse evoluído tanto com a tecnologia que a gente vê a vida de todos, né, tá tão acessível, a pessoa mora do outro lado do mundo e você consegue acompanhar a vida da pessoa como se ela fosse sua amiga próxima. Então, acredito que essa comparação acabou potencializando, porque aí já tem aquilo na mente da criança, né? Ah, eu não sou tão bom como a Cristina acabou de falar, ó. Minha mãe me comparava com as minhas primas. Aí, um exemplo, ela já cresceu com essa comparação das primas. E aí ela, por si própria, vai nas redes sociais. Tô dando um exemplo aqui, Cristina. E aí você começa a ver pessoas, talvez, Mais porque próximos da normalmente a gente prima, se né? compara de melhor, né? Fala assim, aquela pessoa é mais bonita do que eu. Aquela pessoa é mais magra do que eu. Aquela pessoa é mais próspera do que eu. Então, infelizmente, é do ser humano fazer isso, mas isso acaba gerando uma ansiedade, porque quando você se compara com uma pessoa que talvez nem está no mesmo nível que o seu, né? Normalmente a gente tende a seguir famosos, milionários, atores de TV, não tem como não estar no mesmo nível de comparação e você vai acabar sofrendo mais por conta disso, porque se você parar para pensar o que eles fizeram para estar lá, né? Normalmente a gente só compara. Olha só como ela é bonita, olha só como ela tem dinheiro, mas normalmente a gente não para pensar o que eles fizeram, como que eles chegaram até lá. Talvez ao invés de se comparar, se espelhar, né? Fala assim, o que eu gostaria de chegar nesse nível, o que eu posso fazer para chegar? O que a pessoa fez? Quais os passos, né? Que ela tomou para chegar onde ela está. Ô, Aí Dani, fica uma comparação mais. na enquete em que nós fizemos, uma das respostas foi: eu tenho uma das coisas que causa ansiedade no meu corpo, por exemplo. Isso não é só para uma pessoa, isso é para muitas pessoas. Por quê? A gente tem a mania de comparar o corpo meu com o corpo de Dani, mas esquece de perceber que a minha genética é diferente, o meu condicionamento físico é diferente, a minha alimentação é diferente, tudo. E aí as pessoas não comparam com pessoas normais, tipo eu e Dani. Vai comparar com quem? Com o famoso. Só que o famoso tem personal, o famoso tem chefe de cozinha, o famoso tem nutricionista, tem psicólogo, tem N coisas e o outro não tem. Aí o outro posta lá, exemplo, de uma famosa, Mayara Card. Mas Mayara Card faz um seca você, por exemplo, que com 30 dias a pessoa tá seca. Só que a pessoa não entende que quem faz isso são os famosos, porque custa caro, né? E aí a pessoa quer fazer. Não, mas eu vou fazer uma dieta e eu vou emagrecer aqui também. Mas não entende que aquela pessoa teve vários acompanhamentos com vários especialistas, com vários profissionais e tava ali o tempo todo. E aí fala, mas por que fulano emagreceu em 30 dias, tipo 30 quilos? Um exemplo, tá, gente? E eu fiquei aqui mais de ano, não consegui emagrecer 3. Gente, não tem condições você comparar, porque o nível da pessoa, do social, eles não mostram que eles teve todos esses acompanhamentos. Só mostra o resultado, mas não mostra o processo. E é o processo que leva a pessoa a ter ou não o resultado. Então, se a gente não focasse tanto nos resultados, mas focasse no processo, muitas ansiedades diminuiria e não seria comparação, seria, como eu posso dizer, seria espelhar na pessoa, inspiração na pessoa. A gente inspira naquela pessoa porque aquela pessoa está dando certo. Mas eu não vou querer o mesmo resultado porque o processo que eu estou fazendo é diferente. Então, automaticamente, vai ter um resultado diferente. Pode ser que chegue a ter o mesmo resultado desde que demore um tempo maior, uma dedicação maior. Então, essa comparação com os famosos
complica demais a vida das pessoas querer ser igual. E não vai conseguir. Aí fica a chateação. Quando perde, por exemplo, 1 quilo e não perdeu 25. Eu vou desistir, porque o outro não conseguiu alcançar o mesmo resultado. Mas o processo foi bacana. Era só conseguir. E dá certo. E outra coisa também, porque às vezes, tipo assim, às vezes a pessoa até mostra, né? Eu fui nesse médico, aí você vai pesquisar, é uma fortuna, uma sessão com o nutricionista, qualquer que seja. Então, aí a pessoa já desanima, fala assim, nunca vou conseguir, olha só o tanto de dinheiro que eu tenho que investir, eu não tenho esse dinheiro. Então, talvez se a pessoa queira se espelhar, tente buscar alguém que talvez esteve no mesmo nível e que superou, conseguiu, e aí isso te dá mais motivação. Fala assim, olha só, essa pessoa... Porque tem muitos vídeos, né, de pessoas em casa, treina em casa, perca aquilo só trabalhando o seu próprio corpo, sem gastar nada. Então, talvez, se você não está no mesmo nível dos famosos, né, por que não se espelhar inicialmente em pessoas que têm o mesmo nível que você e que conseguiram, né, sem investimento? Porque, normalmente, tudo na vida precisa de investimento. E talvez não seja, né, o momento para nós de conseguir investir ainda mais normalmente em aparência, que é o mais comparado. É complicado a gente E cobrar, com alguém. Se comparar com uma pessoa que tem, né, toda a estrutura, como você falou, de personal, nutricionista, e até mesmo procedimentos estéticos, né? Que às vezes a pessoa pensa, não, vou malhar igual aquela pessoa malha. Mas às vezes as pessoas fazem também procedimentos estéticos, essas coisas assim. Então é muito importante ter isso em mente, que não se compare. Se você fosse comparar, você tem que ter todas as informações. O que a pessoa fez? É a mesma coisa que você tem, é o que a pessoa tem também? Então, porque senão já fica desproporcional, né? Não tem como você comparar algo que não é igual. Eu posso comparar 2 carros, porque eles são exatamente carros. As pessoas, nós somos únicos, então não tem como comparar, a não ser que você esteja, tipo assim, não, a pessoa tem o mesmo estilo de vida que eu tenho. E mesmo assim, não é comparar. Comparar nunca vai ser benéfico para você. O ideal, se você quer se comparar para crescer, você tem essa opção, né? Que o comparar pode te ajudar a se mover para melhorar ou te colocar para baixo. Então, é muito importante ter essa análise crítica de falar assim, não, eu quero me comparar para eu ser melhor para mim, para eu me evoluir. Eu quero seguir os passos dessa pessoa, o que ela fez para chegar onde ela está, eu quero fazer porque eu me espelho nela, eu admiro quem ela é, não porque normalmente comparação é algo normalmente ruim, né? A gente olha de forma negativa para nós mesmos, né? Sim. Mas, na verdade, Dani, sabe o que acontece? É porque as pessoas têm a mania de achar que sempre a grama do vizinho é melhor que o outro. E aí, eles querem comparar. E a maioria das comparações é aquela assim, eu não quero o processo, eu quero o resultado. A Cleide está hoje fazendo live sendo terapeuta. Mas será que ela quer enfrentar o que Cleide enfrentou? Então, assim, a gente pode se espelhar em alguém, como nós nos espelhamos em muitas pessoas que para nós são nossos ídolos, por exemplo. Jesus Cristo, nossa família, as pessoas que convivem com a gente, que a gente quer ser melhor cada dia. Só que nós nos espelhamos para que nós cresçamos como aquelas pessoas foram, né? E chegamos num patamar, mas não iguais a elas. Mas que nós possamos chegar a um patamar que a gente fala assim, olha, eu estou melhor do que fui ontem e hoje posso ser melhor para o futuro. Então, assim, a gente espelhar, mas de uma maneira sem ser inveja, sem ser aquele, mas fulano tá ali, por que eu não posso estar? E não dessa maneira de julgamento, que a gente perde muito tempo. Eu não sei você, já pôs a reparar isso, mas quantas vezes a gente fica, às vezes, olhando rede social, principalmente, a gente fala assim, nossa,
que lugar bacana, que situação bacana, eu poderia estar vivendo um trem desse, uma situação dessa. Aí a gente volta para a realidade e fala, mas para eu viver essa situação, o que eu precisaria fazer? Aí que vem a realidade, que para quem pensa, né, para fazer essa reflexão, mas para outras pessoas não para fazer essa reflexão. Simplesmente fica ali almejando aquilo ali, mas não tira o pé do lugar. E aí fica na cadeira de balanço. Eu vou ficar olhando a vida do outro, mas eu não estou fazendo nada para chegar ali. Sim. E não às vezes adianta até você perder tempo. Até mesmo às vezes se colocando para baixo, né? Falando assim, olha só, nunca tive a oportunidade de fazer isso, nunca tive a oportunidade de ir nesse lugar. Mas talvez... Sim, mas talvez seja só por conta disso, né? Nunca parou para pensar, opa, o que será que ele fez para conseguir estar lá? Será que eu consigo também? Claro, se eu tenho muito isso comigo. Por que eu não posso se outra pessoa pode? Se a outra pessoa conseguiu, você também consegue. É só você buscar o que? Modelar. Essa é a palavra. Ao invés de se comparar, se modele a pessoa. Busque o que a pessoa fez que serva para você, que talvez você possa realizar o seu sonho. Claro que todos nós somos únicos, nós temos diferentes maneiras de agir e nunca conseguiríamos reproduzir exatamente aquela pessoa é assim, eu quero ser exatamente igual a ela. Até mesmo gêmeos, eles são diferentes, têm diferentes personalidades. Então, né? Sim, o principal, primeiramente, é você se aceitar, se conhecer, né, também. Identificar suas qualidades, os seus defeitos, que todos temos. Ninguém é perfeito. Infelizmente, rede social vende isso, só a perfeição, felicidade, alegria, sem problemas, mas não existe. Todo ser humano tem suas dificuldades, suas limitações, seus defeitos, Pois é, mas sabe o que é pior nisso tudo? É que às vezes nós estamos vivendo tanto em modinha, em comparação, que se eu não estou fazendo algo que o outro está fazendo, eu me rejeito, eu me sinto para baixo, eu me sinto fora da casinha, como dizem eles. Por quê? Quantas vezes eu já escutei de pessoas próximas a mim falando, eu não como comida japonesa, por exemplo, mas todo mundo come. Então, eu compro a comida japonesa, tiro foto, posto, estou em tal lugar, simplesmente para me adequar a minha vida ao outro, para mostrar para o outro, e também faço isso. E depois, eu jogo fora a comida. Eu falei, mentira, você faz isso? Faço. Gente, então, assim, que nível de absurdo que nós estamos vivendo? Querer mostrar sempre para o outro que, olha, eu também faço. Gente, mas se eu não me conheço, se eu me conheço como pessoa, na verdade, eu não preciso fazer isso, eu não preciso provar para o outro nada. Que, eu gosto, eu não gosto, eu tô fazendo, eu não tô fazendo, eu tô vestindo a roupa, eu não tô. Assim é roupas, gente, hoje eu conheço meu estilo de vida, eu conheço meu estilo de roupa, de tudo. Então, não tem por que eu entrar em modinha que não é meu perfil. É comprar roupa e jogar dentro do guarda-roupa, por exemplo. Se eu não uso um cropped, por exemplo, mas todas as minhas amigas vestem cropped, aí eu vou comprar simplesmente para me sentir quadrada, mas estar como os outros? Não vou fazer isso. E o que eu mais vejo são pessoas que não tá no estilo de roupa, no estilo de vida, nada. Mas a comparação é tão grande que se eu não fizer isso, o que os outros vão falar? Gente, você é você. Os outros são os outros. E tá tudo bem. Você ser diferente. Então, essa comparação foi gerada de quê? Imposta pela sociedade, pela mídia, porque infelizmente nós somos influenciáveis o tempo todo. O que a gente mais consome durante o dia são fotos. Gente, às vezes eu vejo algumas fotos, hoje eu tenho esse olhar clínico, esse olhar terapêutico, como diz Ângela, de às vezes ser muito crítica em determinadas situações. Às vezes eu vejo uma foto, eu vou ter certeza que aquela foto tem Photoshop, tem isso, tem um bocado de coisa. Às vezes está ali aquela roupa toda grudada no corpo, mas atrás estava dado nó, estava feito um bocado de coisa que não aparenta na foto. Aí como que eu vou querer me comparar e tirar uma foto e falar, nossa, essa foto minha ficou
horrível, eu não sou fotogênica, não adianta tirar foto, porque o de fulana fica bonito. Mas fulana tem um monte de gente atrás dela, tem um monte de apetrechos que faz com que mude. Você tira foto do seu celular, você está sendo você, e tá tudo bem ninguém ser normal, ser, como eu posso dizer, igual a todo mundo. Nós somos iguais na diferença, e tá tudo bem. Essa comparação gera muito desgaste. Exemplo, eu estou num trabalho, e o trabalho está me consumindo 100% de mim. Eu estou prestes a dar burnout. Mas não, eu não vou sair, porque se eu sair, eu vou ter que descer do salto. Eu vou ter que descer um pouquinho o meu padrão de vida. Então, eu prefiro sofrer, eu prefiro morrer ali, chegar em casa morrendo, estar com o corpo todo escamando, como eu já passei nessa situação, não por esse motivo, mas por medo, que eu era mãe solteira, né, mãe sozinha, então não tinha como eu... O medo bate, não tem jeito, né? E aí a gente fala, ai, tá tantos desempregos e tudo, a gente fica com esse receio. Mas muitas vezes, não é nem no meu caso, muitas vezes é receio mesmo, de o que eles vão dizer que eu tô sem trabalhar, vou descer meu patamar de vida. Então aí eles acabam nessa comparação e esquecem que vida é só uma. A saúde mental em primeiro lugar. E aí a maioria das pessoas fica ali sofrendo, por quê? Não, se eu sair, as pessoas vão falar, a comparação vai ter. A gente tem que ter esse cuidado. Porque senão, menos de meia hora vai ser substituída caso você morra. Uhum. Sim. E referente a trabalho e a qualquer coisa na vida, né? Porque às vezes até isso mesmo, como você falou, né? Da gente aqui fazendo a live. Quando você se conhece, você sabe do seu potencial. Então talvez a pessoa se compare, ah, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas e aí, talvez você tenha qualidades que nós não temos, que estamos aqui. E isso é desenvolvido também, igual eu nunca na minha vida que eu pensei que eu ia estar em live gravando para as pessoas. É um desafio para mim também, mas isso nós seres humanos somos adaptáveis, somos ensináveis e não tem nada que a gente não possa aprender e desenvolver. E nós temos todas as qualidades dentro de nós. Todos temos a capacidade de realização. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade que outras, igual às vezes eu sigo uma menininha, acho que ela tem 4, 5 anos, e ela fala lindamente. Eu falo assim, olha só, ela tem o dom disso. E claro que também os pais a incentivaram, né? Porque talvez se os pais a colocassem para baixo, ela não enxergaria o dom que ela tem de fala. E Deus deu um dom para cada um tem o seu, então não se compare. Fala assim, ai, eu gostaria de falar tão bem quanto ela, ou eu gostaria de ser boa com as minhas mãos, fazendo arte de alguma forma, como aquela pessoa é, ou de agir. Mas não, você tem a sua qualidade, a sua habilidade, que talvez a pessoa que você está se comparando não tenha. Então, é importante você se conhecer, saber quais são as suas qualidades, quais são as suas habilidades, porque aí esse sentimento também de comparação acaba diminuindo, porque você sabe o seu potencial. Ah, não, minha qualidade, eu não tenho muita habilidade em fazer isso, né? Igual cantar. Eu não tenho habilidade de cantar. Mas que bom que Deus me deu a habilidade para conversar com as pessoas, para ouvir. Talvez quem cante não tenha essa habilidade. Claro que todos ouvem, mas dessa forma que Deus nos deu, né? Para poder ajudar outra pessoa. Então, lembre-se do potencial que você tem. E que nós não somos iguais. Todos somos únicos. Então, a partir do momento que você se aceita, identifica as suas capacidades e valoriza isso, a comparação fica bem menor, que você se reconhece, né? Fala assim, tudo bem, minha vida é assim agora também, mas quem sabe eu posso me desenvolver e chegar onde a pessoa está. Ou se não, tudo bem também, porque é isso que Deus me deu. Então, aí vamos para uma parte também de ser grato, né? Ser grato a Deus pelo que nós temos, que às vezes é muito fácil.
a gente se comparar, vamos falar, financeiramente com outra pessoa e falar assim, ai, pobre eu, né, que não tenho essa possibilidade de viajar todo final de semana, estar em lugares lindos, maravilhosos. Mas que bom que você tem saúde, você tem família, você tem uma casa, você não sabe o que aquela pessoa passa. Então, seja grato pelo que você tem. É que, na verdade, eu escutei uma frase que eu levei para a vida. A gente tem que ser próspero, não rico. Porque rico, tem muitos ricos que só é rico financeiramente. Mas não é próspero com família, com amigos, com tudo que tem de bom na vida, né? Porque a gente pode aproveitar. Você já reparou que se você perguntar para alguém assim, qual foi o melhor presente que você ganhou? Dificilmente alguém vai falar um presente físico. Ele vai falar uma viagem, uma memória, alguma coisa que ficou marcado para ele. Pode até ser físico, mas desde que aquele físico marcou muito a vida dele. Então, assim, existe possibilidades de a gente proporcionar para nossa família, para nossa vida, momentos simples, mas que ficam para sempre na vida da gente. Então, se a gente não comparar com o outro, o outro está na Disney. Gente, eu não posso ir na Disney hoje, mas eu posso fazer a Disney na minha casa. Então, que tal brincar? Que tal trazer as fadas, as princesas para minha casa? Trazer um filme que passa na Disney lá ao vivo? Eu pego pela Netflix, por exemplo. Então, assim, gente, é reinventar. A criatividade existe. E a gente pode trazer memórias boas. Porque talvez o outro que está na Disney não está feliz. Quantas pessoas, às vezes, estão viajando, está postando coisas? E outra coisa, Dani, que eu tenho observado muito. Devido a gente querer postar muito a nossa vida para o outro, a gente esquece de viver. A gente esquece de aproveitar o aqui e o agora. Aí, às vezes, a criança está brincando, ao invés de estar focado no que a criança está brincando, interagindo com a criança, eu fico, não, meu amor, olha que eu não vou empurrar para mamãe filmar, olha que lindinho, ai meu Deus do céu, que coisa gostosa. E aí, se perguntar para a pessoa assim, mas o que seu filho fez? Não sei, eu tenho que ver no vídeo. Gente, então assim, a gente tem que deixar um pouquinho de lado. Eu até falei com você, falou, Dani, final de semana vai vir feriado e tudo, pra gente resolver algumas coisas. Eu não peguei de celular, porque eu aproveitei de corpo e alma minha família. O aqui e o agora, porque o momento é único. Então, se a gente não fizer isso, esse esforço de todos os dias, tirar um tempo para ser só nosso, sem rede social, a gente não consegue o presente, o aqui e o agora. O presente já diz, é um presente de Deus, a gente tem que aproveitar esses presentes. A gente tem que aproveitar esses momentos únicos que a gente tem com o amigo. Porque a fala mais certo, a rede social, ela junta quem está longe e afasta quem está perto. Porque às vezes a gente está tão focado em postar status, Instagram, no Reels, em rede social, que a gente esquece de viver. E quando a gente vê, a gente fala, já não fiz isso com minha filha, não fiz isso com meu filho, não fiz isso com meu marido, não fiz isso com uma amiga. Por quê? Eu tava, sei lá, acho que tava fazendo alguma coisa. Aí não lembra. Por quê? Porque a gente tá vendo tanto. Um vai almoçar antes de comer, tem que todo mundo, não mexe nos pratos, porque eu preciso postar o que nós estamos comendo. Então, gente, isso já virou uma crença. Todo mundo tá fazendo isso. E esquece de aproveitar o momento. Exatamente. Né? Então, aí acaba indo para esse lado também, que é igual. Aí você, às vezes, nós todos, né, temos os dias ruins e nós usamos, né, a mídia social para nos distrair, para passar o tempo. Então, um exemplo, aí vai isso, né? Aí você tá lá, desiludido da vida, ou às vezes, até esse exemplo que você tinha dado do trabalho, né? Às vezes você não está satisfeito com o seu trabalho, mas não quer. Você só enxerga isso como a opção que você tem, você está exausto do dia e fala assim, deixa eu passar o tempo, e vai lá na rede social, e aí tem uma pessoa, né, compartilhando que ela recebeu uma promoção, tá celebrando esse monte de coisa, e aí, já tá com aquele sentimento ruim, né, de, não aguento mais esse trabalho. E quando você
talvez veja a pessoa celebrando, fala assim, olha só não dá certo para mim, né? Já vai aquela comparação, olha aqui, eu com esse trabalho terrível e essa pessoa aí, ó, até recebendo promoção. Mas aí voltamos lá também. O que essa pessoa fez para conseguir esse trabalho bom que aparentemente é? E talvez aparentemente é bom, mas haverá sacrifícios também. Então nada infelizmente, redes sociais, né, cria muito-se a ideia de vida perfeita. A E ilusão. não se tem, né, a vida perfeita. Ninguém tem a vida perfeita, só teremos perfeição quando a gente for pro céu, né? Mas Eternidade. aqui na Terra todos temos dificuldades, então é importante ter consciência disso, né? Que não aceitar a sua vida é o primeiro passo, né? Já um grande passo para você não se comparar tanto. Mas, ô Dani, outra coisa aqui que pega muito. Hoje as pessoas vê o que se posta, ele não vê a realidade. Eu, todas as vezes que converso com você, eu vejo o que você quer me mostrar. Eu não vejo que horas você acordou, o que você fez para estar aí na live, se você teve perrengue com seu marido ou não, se você tivesse filho, se teria perrengue com seu filho. Então, assim, a gente compara com o outro, mas compara com aquilo que ele mostra. E as outras coisas? Nós já fizemos manejos terapêuticos, nós já escutamos isso. De colegas nossas, por exemplo, de falar assim, olha, eu terminei de fazer um atendimento e fui pro meu quarto chorar. Porque eu mostrei pro minha paciente como lidar com a vida, mas eu não sabia como lidar na minha. Exatamente. Então, existe casos desse jeito? Existe, gente. Por quê? Porque o que o outro vê é o que a gente pode mostrar, é o que a gente quer mostrar. E nem tudo que a gente mostra é de fato o que a gente está vivendo. Hoje, graças a Deus, a gente tem um conhecimento que é libertador, porque nós estudamos sobre isso, nós estamos estudando um autoconhecimento que é libertador, de saber o que a gente quer, quais são as nossas vontades, quais são os nossos sonhos, quais são os nossos anseios, quais são os nossos propósitos, o porquê de estar fazendo. Eu assisti uma live, não sei se foi uma live, de Danilo Gentili, que eu amo, que ele fala, pergunta assim para ele, o que é sucesso? Ele falou, sucesso é fazer aquilo que a gente ama todos os dias, porque não é trabalho. É você ter que estar naquele local todos os dias, para fazer aquilo todos os dias e não precisar trabalhar um dia sequer. Porque nós, por exemplo, hoje, sendo terapeuta, conhecendo o nosso propósito, nós ficaríamos horas e horas conversando com alguém, aconselhando alguém, e a gente cansaria fisicamente. Mas ao chegar em casa, ou ao descansar, ou ao fechar a tela do computador, do celular, a gente falaria assim, suspiro de agradecimento. Ai, meu Deus, que legal poder ajudar. Que gratificante poder ajudar alguém. Porque propósito de vida também é isso, é ajudar o próximo. Quando eu entrei aqui, que eu vi Cristina falar assim para mim, foi libertador a terapia com você? Gente, eu acho que vale mais do que um salário. Porque é aquele gostinho de, ai Deus, eu tô no caminho certo. Exatamente. Isso não tem preço. Então, assim, ao invés de eu comparar com o outro, que é um modelo, que é uma modelo, que é uma cantora, que é uma personal, que é isso, que é aquilo, que tal nós nos conhecermos para nós encontrarmos a nossa verdadeira identidade? O que nós queremos de fato? Qual é o sonho que nós queremos alcançar? Como vai ser o nosso sucesso, como Danilo Gentili fala? Que dia que eu vou estar fazendo algo que eu não vou precisar trabalhar um dia sequer? Que para mim vai ser uma terapia diária, um investimento para minha mente. Gente, isso é gratificante demais. O dia que eu comecei a entender que eu estava no caminho certo, que eu estava fazendo o que eu amava, esse dia eu parei, analisei e falei assim, hoje eu não me comparo com mais ninguém, a não ser comigo mesma. Para olhar para trás e falar assim, olha, ontem eu estava
a tantos passos. Hoje eu tô faltando poucos passos para o meu sucesso, faltando poucos passos para o meu futuro, que é um futuro brilhante. Cristina até me perguntou assim, Cleide, o que para você foi fazer psicanálise? Falei, para mim, tudo. É um divisor de água na vida da gente. Porque o autoconhecimento é libertador. A gente não sofre mais tentando agradar o outro, tentando a aprovação do outro, tentando comparar com o outro. E se o outro estiver fazendo isso? Mas e se eu não conseguir fazer isso? Eu tenho minhas limitações, tá tudo bem. Talvez o outro não tenha. Né? Exatamente. E a partir do momento que você decide não se comparar, você celebra mais as suas conquistas, né? Porque, um exemplo, até nosso mesmo, igual a Ângela Cirino, ela é um exemplo. Ela, para mim, eu gostaria de ser como ela. Mas, igual, aí nós que estamos iniciando agora, se nós fôssemos nos comparar com ela, ia desistir, né? Porque, fala assim, olha, quem sou eu perto dela, né? Mas nós celebramos as nossas conquistas por conta disso. Fala assim, não estou no nível dela ainda. Por quê? Também faz mais de 20 anos que ela está nessa profissão. Quantos livros ela já estudou? Quantos cursos ela já fez? Quantos livros ela já escreveu, né? Sim, então não tem como nós fazermos essa comparação. A única coisa que nós podemos fazer é celebrar as nossas conquistas, que aí quando você se compara, porque imagina só, igual nós temos atendimentos e temos feedbacks, e aí fala assim, eu recebi um bom feedback, mas não tô no nível da Ângela ainda. Então você não... Então por isso que você tem que se reconhecer, ó, nesse momento foi o melhor, eu estou no meu melhor. Então que bom. Olha só, que legal que eu consegui. O que mais, como você falou? Qual que é o meu próximo nível? O que eu preciso fazer para melhorar? Para talvez chegar no nível próximo ou ainda até maior, né, do que o da Ângela, que é o nosso exemplo, né? Então, é importante o pessoal ter isso na cabeça, né? Celebre suas conquistas, não se compare, né? Porque às vezes a pessoa, assim, até consigo mesmo, muitas vezes a pessoa fala assim, antigamente eu conseguia fazer isso e agora eu não consigo devido a algum problema. Mas celebre que você conseguiu, né? Deu um primeiro passo de volta. Que às vezes a pessoa tem algum acidente, alguma dificuldade, por exemplo, andava e não consegue andar mais e precisa da reabilitação. Imagine se, eu conseguia correr e agora eu não consigo andar. Mas um passo que você deu já é uma celebração. Então, comemore, celebre. Seja grato pelo que você conseguiu. É passo a passo. Não vai ser do dia para a noite que as coisas acontecem. Ninguém evolui do dia para a noite. Tem processos. É tempo, né? Como Deus diz, tem o tempo determinado para tudo. Então, respeite o tempo. Aceite o tempo para a sua vida, que é diferente. Cada pessoa tem um tempo para a vida dela. Tem pessoas que se dão bem na vida, já nascem, né? Com sucesso, né? Se nasce igual fala, né? Num berço de ouro, né? Já tá mais encaminhado. Tem gente que tem que batalhar e não tem... Está tudo bem. Deus tem um tempo para cada um. Então, a partir do momento que você aceita quem você é, aceita a sua história, aceita as suas conquistas, a sua vida fica mais leve, sem comparação. Ô Dani, você falando aí em comparação à Ângela, por exemplo, nós podemos chegar a um nível ou um patamar como terapeuta, talvez até melhor do que ela. Por quê? Ela hoje, pelo fato de ter fundado o Instituto, então ela adequou certas situações que ela gostaria de ter tido e não teve. Especializações, cursos, coisas que hoje nós temos essa possibilidade. Quantas vezes ela passou por situações que nós não vamos precisar passar? Porque ela já está nos ajudando a isso, né? Então, assim, tem coisas que às vezes a gente fala assim, mas fulano, espelho em fulano, mas fulano conseguiu até aqui, então eu tenho que parar até aqui. Não, gente. A gente pode ir um pouco mais. Talvez a possibilidade da pessoa só era até ali, mas a minha possibilidade pode ser um pouco mais do que aquilo. Tem uma história que fala sobre um professor que colocou no quadro
uma questão que ninguém resolvia, porque na cabeça dele aquela questão não resolvia, era, como diz, não tinha solução. E aí um aluno dormiu na hora que estava passando, e aí ela acordou e falou, nossa senhora, eu tenho que fazer essa tarefa, essa questão que está no quadro. E ele foi o primeiro a resolver aquela questão que para todo mundo não tinha solução. Então, assim, se a gente buscar a correr atrás, a buscar soluções dos nossos problemas, sem comparação, se ele tivesse comparado, ele também não tinha feito. Ah, ninguém fez, eu não vou fazer. Mas ele fez, ele dormiu, e que bom que ele dormiu, porque ele foi o único a fazer. Né? Deu solução a um problema que era insolucionável. E hoje tem. Então, assim, na vida a gente tem que aprender a ser como um sapinho surdo. Se você quer algo, não escute os outros, escute você mesma. E ó, força, vai pra frente, corre atrás. Você vai ter pessoas que vai desacreditar em você? A maioria. E tá tudo bem. A única pessoa que não pode desacreditar é você. Porque quando você acredita em você mesmo, Deus já colocou naquilo ali, no seu coração. Porque como diz Freud, né? E está na Bíblia. Tudo que você pensa, assim é. Então, se você pensa, eu vou ser uma terapeuta excelente, eu vou ser uma mãe excelente, eu vou ser um funcionário excelente, eu vou ser alguém de nível elevado, você vai conseguir. Não precisa comparar com o outro. Ah, mas fulano não foi. E daí? O outro é o outro. Você consegue ser melhor que o outro. Então, é não comparar com o outro e, ao mesmo tempo, comparar a si mesmo, né? Todos os dias, correr atrás, não reclamar sobre algo que deu errado e agradecer. Porque, às vezes, algo deu errado porque tinha que dar errado, para você aprender. Porque a gente aprende muito mais com os erros. Sérgio Cortella, não sei se é Sérgio, é Lair, acho que é Lair que fala, que quer crescer, erre. Você precisa errar para você aprender. Porque às vezes a gente acerta, joga no bicho. Múltipla escolha, você vai lá, joga no bicho e acerta. Você não sabe como você acertou. Mas se você erra, você vai ter que estudar por que eu errei. E aí você vai acertar. Então na vida, se você errar, se você fez alguma coisa que não estava bacana, não se julgue, não se cobre, não se martirize, não... Porque eu acho que o pior inimigo que existe somos nós mesmos. De falar, ai, mas eu sou burro, eu errei nisso, eu errei naquilo. Ai, por que fulano consegue, eu não consigo? É porque eu sou burro, é porque... Não, gente. É porque o outro talvez confiou tanto nele a ponto de ignorar tudo que o outro falava. Se você ignorar o que as outras pessoas falam, você vai conseguir alcançar o melhor dessa vida. Encontrar seu propósito, correr atrás do sucesso, que é ser você mesmo. Uhum. E lembrando que a única coisa que Deus deu o poder para nós mesmos é ter controle sobre as nossas vidas. A gente não tem o controle sobre... Às vezes tem, né, isso. Ah, eu gostaria que essa pessoa fosse diferente. Eu gostaria que fosse assim, fosse assado, mas você só tem o controle sobre você, sobre suas ações, sobre as suas emoções, sobre as suas decisões. Então, decida por você, né? Se conhecer, se amar, se cuidar, se valorizar, não se comparar. Então vamos lá, vamos dar algumas diquinhas para como sair dessas comparações de redes sociais. Uma das dicas, por exemplo, você sempre vê o resultado do outro, mas você não vê o esforço. Então não se compare com o outro, porque você não sabe o caminho que ele percorreu. Né? A gente sabe o resultado que ele chegou, mas como ele chegou lá, você não sabe. O que a maioria das pessoas chama sorte, para aquela pessoa é muito esforço, é muita batalha. Exemplo, se Deus quiser, daqui para o ano que vem, nos outros anos, nós vamos estar batendo em uns 2.000 pessoas na live. Tá? Amém. Aí, daqui lá, nós duas estamos fazendo lives com mais de 2.000 pessoas ao vivo. E aí a pessoa fala, olha, Cleide e Dani fazendo live, que sorte, tem muitas pessoas. Mas e o processo? Vocês viram como foi? Será que nós
não tiramos de dentro de nós medo, ansiedade, insegurança, nós tiramos tempo, dedicação. Então, assim, não compare com o outro, porque o outro tem tempo, para você ver. Eu tô falando aqui pro ano que vem. Quantos meses tem? 2 meses, por exemplo. São toda semana a gente fazendo isso. Então, assim, eu preciso comparar com o outro? Não. Eu preciso comparar comigo mesmo. O que é que eu tô fazendo para atingir isso? Eu tô dando o meu melhor. Eu tô correndo atrás. E se eu não conseguir, Dani, chegar a 2.000 pessoas ao vivo o ano que vem? O ano que vem tem 365 dias. É correr atrás. Não desistir. Por quê? A maioria das pessoas que não vence, não é porque não tentou, é porque desistiu. Porque não tentar já perdeu. Mas desistir eu acho que é pior ainda. Porque talvez estava no caminho certo. Mas aí foi lá e desistiu. Ah, dá trabalho. Às vezes a pessoa está fazendo uma prova, está fazendo algo, e aí fala, eu desisto. Já tem 15 exemplos. Eu fui tirar a carteira de moto. E aí eu tomei pau 3 vezes. Ah, eu sou burra demais, eu não vou tirar não. Chega, 3. Talvez a 4ª eu irei passar. Agora, quem não desiste, fala, olha, 3 foi experiência. Na 4ª, hoje, eu posso ir para qualquer cidade. Porque eu tô prática. Quantas pessoas, às vezes, tiram de primeira, mas não tira a moto da garagem? Porque foi aquele chute que eu dei e que eu acertei sem saber nem como. Talvez o que tomou 3 paus estava treinando, habilitou, perdeu o medo, hoje anda para qualquer lugar. Então, assim, quem teve mais sorte nesse caso? É considerado sorte. Quem tirou de primeira ou quem tirou de 4ª? Quem consegue hoje colocar em prática. Porque o que tirou de primeira não conseguiu colocar em prática. Quantas pessoas hoje têm carteira de carro, de moto, tem carro na garagem? Fala, mas eu não tenho coragem de dirigir. Ah, você não tirou carteira? Ah, tirei de primeira. Então, assim, quem olha pro outro lado vai falar assim, nossa, eu sou azarenta, viu? Tirei de 4ª. O outro vai falar assim, nossa, mas eu sou azarenta. Eu tirei de primeira, mas eu não sei nadar. Então, assim, é a gente mudar o nosso foco, o nosso olhar. Talvez o que é ruim pro outro é bênção pra gente. Né? E o que é bênção pra gente, pro outro é ruim. É mudar a visão de olhar, né? Deixa eu ver outra dica aqui. Você não é o outro. Eu tenho meu estilo de vida, Dani tem a dela. Exemplo, ontem Dani falou que lá tava 1 grau, né, Dani? Aqui tava 28 graus. Quando eu estava com ventilador, morrendo de calor, ela tava lá com lareira. Ai, que está frio. Tem como eu comparar com ela? Ela estava com uma roupa, eu estava com outra. Ela estava num tempo, eu estava em outro. Então, não comparar, porque são pessoas diferentes. Quando você compara o outro, que você senta para olhar a vida do outro, quanto tempo você está perdendo da sua? Quanto tempo você está parando com a sua vida? Às vezes a gente encara tanto para a vida do outro, porque o outro está querendo, porque o outro está fazendo. Ah, fulano está fazendo a faculdade, deve ser bacana. O outro está estudando. Muitas pessoas passam em concurso, por exemplo, concursos de INSS, que é difícil, aí fala, nossa, fulano teve sorte. Quantas madrugadas sem dormir? Você quer isso? Não, não tem coragem. Mas eu quero passar no concurso do INSS, por exemplo. Então, quando você olha demais para a vida do outro, você perde tempo da sua vida. E tempo é dinheiro. Tempo é vida. Porque a gente fala assim, ai meu Deus, são tantos minutinhos. Não tem uma pessoa que fica na rede social 5 minutos, que fala que vai ficar 5 minutos, que fica 5 minutos. Fica 15, 20, 1 hora, 2, você vê da madrugada. Então, será que se você estivesse abdicando desse tempo para algo que é tão gostoso, que é se conhecer, não seria melhor? Então, não perca tempo comparando com o outro. Outra coisa que você falou aí que é maravilhoso.
A comparação mata a alegria da conquista. Por quê? Às vezes, é aquilo que eu falei. Eu tô tirando carteira de moto, eu passei de quarta. Mas aí, o meu vizinho ou meu colega tirou de primeira. Eu não comemoro por ter tirado a minha. Porque, eu fui burra 4 vezes. Não vou nem comemorar, senão todo mundo vai me perguntar. Ô, Cleide, você tirou sua carteira de quantas vezes você tomou pau? 3. E você é um fracasso. Gente, mas você passou. Na sua carteira não vem escrita, você tirou carteira de 4ª vez. Não. Então, você esquece de comemorar por medo do que o outro vai falar. Por medo de ser uma vergonha para o outro. Mas você não precisa ser vergonha para o outro. Você não pode ser vergonha para você mesmo. E você foi vencedor, você conseguiu, você tentou, você não desistiu. E tá tudo bem. Então não podemos matar a nossa alegria por ter conseguido algo por medo do que o outro vai falar. Ah, mas o outro conseguiu. E daí? O outro é o outro. Você é você. Tudo bem. Outra coisa. Você não é a pessoa com quem se compara. É isso que eu acabei de falar aqui agora. Talvez a pessoa que tirou de primeira já pilotava a moto dos pais. Os pais já tinham moto. Era homem. Homem normalmente tem esse donzinho de ser mais ágil. E daí? Não é porque o outro passou e você não vai conseguir. Só que você tem suas limitações. E você vai conseguir no seu tempo, na sua hora, não na hora do outro. Então, não se comparar com o outro, como nós falamos aqui anteriormente. Exemplo, Simone Mendes perdeu tantos quilos. Mas quantas pessoas estavam atrás disso? O outro, talvez, estava aqui, fazendo exercício em casa, porque não tinha condições de pagar uma academia. Tem como comparar resultados? Não tem. Então, você não é a outra pessoa. Outra coisa, se nós colocássemos mais foco na nossa vida, a gente desfocava da vida do outro. Porque o outro quer tanto que a gente foca na vida dele, que ele só vai postar o que é interessante. O que a gente quer ver. Algum famoso posta ele pagando boleto? Não. Algum famoso posta... É sério, Dani. Ele fazendo algo ruim? Não. Ele posta aquilo que chama a atenção nossa. Aquilo que vai fazer a gente ficar ali, penetrado. Aquilo, fala, nossa, que legal. Imagina a Leandra dos Reis. Ai, seria tão legal. Sim. Então, não comparar também essa situação, né? Uhum. Eu acho que essas são algumas das que eu anotei aqui. Tem algo mais, Dani? Não, a gente já abordou já as outras que aí eu não sei se estava junto aí com a sua, mas essa última parte que eu já falei já que era que você só tem o controle sobre a sua vida, né? Então, foque nela. Que a gente tem muita, né? Tem isso, às vezes ou a gente compara ou as pessoas às vezes querem cuidar, né, da vida das outras ao invés de querer cuidar da sua, então. Foque Existe na sua muito. vida pessoal, que aí, dá tudo certo. Vocês vão ser ainda melhores do que de quem vocês estão se comparando. Né? Alguém comentou, Dani, na nossa postagem do semana passada para concorrer? Sim, tem algumas pessoas comentaram, mas quem seguiu a regra certinha foi só a Gabi. Eu não sei se ela tá na live aí hoje, mas É até foi essa ela. semana que vem. Sim. Então, explica para as pessoas aí para fazer esse procedimento para ganhar a nossa terapia. Então, pessoal, quem está aqui na live, que assistiu, né? Ou se você pegou na metade, vai ficar salva, vocês assistam toda. E aí vocês comentem nessa live, pode ser no meu ou no Instagram da Cleide, o que foi essa live para você e marca uma amiga, os melhores comentários e que participou, né? Se você não assistiu a live anterior, você precisa assistir a primeira live
e comentar lá também. E quem comentar e marcar um amigo nas 3 lives, na terceira que virá, na próxima semana, vai concorrer a 3 sessões terapêuticas gratuitas. Uma comigo, uma pessoa comigo, uma com a Cleide. E mais uma da amiga, né? Ah, sim. E a amiga que foi comentada, mas a amiga também precisa assistir a live. Precisa participar. Ou seja, serão 3 consultas terapêuticas. Dessas consultas será 3 atendimentos cada pessoa. Tá bom? Acho que acabou o nosso tempo, né? Isso aí. Espero ter colaborado com vocês e que vocês tenham saído um pouquinho mais inspirados, né? Com o foco de não se comparar com os outros e se amar mais, né? Cuidar mais dessa saúde, porque infelizmente a comparação gera essa ansiedade que não faz bem para nós. E não sei, você falou que ia finalizar com um verso, mas eu gostaria de finalizar aqui também com um versículo bíblico, que é onde fala que, assim como cada um de nós tem o corpo e com muitos membros, esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. É Romanos 12, 4, 5. Então, como Deus fala na palavra dele, né? Nós não somos iguais. Nós temos o nosso corpo. Os olhos são diferentes das nossas mãos e nem por isso eles deixam de ser importantes. Então, não é porque você não é igual a quem você está se comparando que você não é importante. Você tem uma função que é muito importante aqui nessa terra, onde quer que você esteja. Então, foque nisso. Pronto. Acho que passamos direitinho o recado que nós queríamos, né? Semana que vem tem mais uma jornada sobre ansiedade. Nós vamos estar aqui firme e forte, se Deus quiser. Contamos com todos vocês novamente. Vocês possam interagir conosco, mandando mensagem, nos comentários, mandando no direct também, ou na caixinha de pergunta que provavelmente a gente deve fazer futuramente. Então, interaja conosco, compartilhe, print, fale sobre o que foi para vocês dessa live, participe dessa... Gente, fugiu a palavra. Essa campanha que nós estamos fazendo, né, de bem para a saúde mental, para que nós possamos ter algo melhor, termos autoconhecimento e possamos ajudar mais pessoas, que nosso lema é esse, curadas para curar. Que nós possamos estar curadas para curar mais pessoas e ajudar mais pessoas que, infelizmente, estamos vivendo uma nova pandemia e essa psicológica agora, né? Então, que nós possamos ser felizes com o que nós temos sem comparar com o outro, porque só podemos ser felizes se nós formos gratos pelo que temos. Como diz aquela frase, só podemos ser grato pelo muito, se somos gratos pelo pouco, né? Então, gente, boa noite, muito obrigada. Sônia. E você chegou atrasado, Victor. Chega mais cedo da próxima, hein? Assiste a live que vai ficar salva. Vejo vocês na quinta-feira. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Gente, tchau, tchau. Até a semana que vem, se Deus quiser.